evidentemente, nesse momento, vocês sabem que está prestes a acontecer a eleição dos Estados Unidos. De um lado, nós temos o Biden e do outro lado, nós temos esse famigerado Trump. No primeiro debate que aconteceu agora nessa semana, o circo pegou fogo, sim, um verdadeiro circo, porque foi uma baixaria geral. Diferentemente daqui do Brasil, onde o presidente Bolsonaro covardemente, em 2018, fugiu de qualquer debate, pelo menos Trump tem a dignidade de debater com seu oponente. Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate, 100% política. Aqui é só política. E o assunto que está bombando hoje é a proposta do Biden para a Amazônia porque ela irritou Bolsonaro. Na realidade, essa proposta do Biden, ela vem de encontro com o interesse praticamente do mundo todo no olhar sobre a destruição acelerada da Amazônia. Como todos vocês sabem, a Amazônia, especialmente agora na gestão do presidente Jair Bolsonaro, tendo o ministro Ricardo Salles condenado na justiça à frente do ministério, só tem políticas agressivas em relação tanto à destruição da floresta quanto à ocupação, derrubando verde para dar então vez à pastagem, à plantação de leguminosas como soja e outras. Agora mesmo, nos últimos dias, ele estaria tentando autorizar a mineração em terra indígena. Então, essas políticas, evidentemente, extremamente agressivas, tanto ao meio ambiente quanto às minorias, faz com que o Brasil seja a atenção do mundo e uma atenção negativa. Nessa história, evidentemente, nesse momento, vocês sabem que está prestes a acontecer a eleição dos Estados Unidos. De um lado, nós temos o Biden e do outro lado, nós temos esse famigerado Trump. No primeiro debate que aconteceu agora nessa semana, o circo pegou fogo, sim, um verdadeiro circo, porque foi uma baixaria geral. Diferentemente daqui do Brasil, onde o presidente Bolsonaro covardemente, em 2018, fugiu de qualquer debate, pelo menos Trump tem a dignidade de debater com seu oponente. E nesse debate Trump versus Biden, ficou claro que Trump perdeu não somente a linha e perdeu também porque o povo americano realmente está cansado da truculência e das políticas nocivas também para os americanos de Donald Trump, que foi pego de calça curta no meio de toda essa pandemia coronavírus, onde ele não soube fazer a gestão da pandemia, já com mais de 200 mil mortos, é o primeiro país do mundo em número de mortos infectados. E segundo deles, um outro incompetente também com relação à gestão da pandemia, que é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, por coincidência também o segundo país do mundo em número de infectados e também o segundo país do mundo em número de mortes, nessa altura com mais de 143 mil mortos aqui no Brasil. Nós temos um Biden aqui, procurando manter a dianteira dele em relação a Trump. Nesse momento ele está com mais de 10 pontos de vantagem, e a temática do meio ambiente, de conservação da Amazônia, de conservação dos biomas e das florestas e também de proteção das minorias, isso encontra muito eco no mundo civilizado. Infelizmente aqui no Brasil, com essa elite que nós temos, que em nada liga para essa temática, isso parece uma coisa esdrúxula, mas aonde há um pouco de civilidade, esses temas são muito valorizados. E é justamente para esse eleitor, então, que o Biden, na minha maneira de ver, fez essa declaração. Será que ela vai realmente acontecer no futuro? Vá lá saber. Eu, sinceramente, duvido, porque isso, evidentemente, dependeria de muitas políticas, muitos acertos com vários dos parceiros, especialmente os europeus, e é uma dinheirama só, mas Biden disse que começaria imediatamente a organizar o hemisfério e o mundo para prover 20 bilhões para a Amazônia, para o Brasil não queimar mais a floresta. Aqui está escrito a Amazônia, mas certamente é a floresta. Ele está errado? Não, ele não está errado. Primeiramente que ele está fazendo um discurso político. Evidentemente isso, para se tornar real, uma realidade, isso vai uma distância imensa. Seriam necessários mais acordos, e 20 bilhões de dólares não é pouco dinheiro, não. E claro que esse governo, a começar pelo presidente Jair Bolsonaro, ficou muito injuriado porque é claro
claro que isso soou como uma clara intervenção, abre aspas, sobre os caminhos que Bolsonaro, que todo dia diz que a floresta está sendo preservada, assim como esse ridículo, esse Ricardo Salles que está aí na fotografia na sua esquerda, dizem que nada está acontecendo lá, que as queimadas que acontecem são culpa de caboclos, dos residentes locais. Evidentemente há sim aquela queimada pequena, de roçado, mas não a destruição sistemática da floresta como acontece, que tanto Bolsonaro quanto Mourão e quanto esse incompetente do Salles tentam o tempo todo negar, cerceando a liberdade do INPE de divulgar os dados de desmatamento, outras políticas mais. Eu digo, Bolsonaro, Salles, Mourão, enganar o público interno, mas não engana o público externo, não engana o mundo, e o mundo está vendo a desgraça que é o governo Jair Messias Bolsonaro para as políticas de preservação da Amazônia e de exploração dos recursos minerais com razoabilidade e respeito à diversidade, ao meio ambiente. Tudo isso é possível fazer desde que se tenha juízo. E Bolsonaro e a claque dele não tem o menor juízo, ao contrário, juízo nenhum. Então ficaram realmente muito revoltados, especialmente quando o Biden disse que se isso não fosse suficiente para frear o Jair Messias Bolsonaro, poderiam ocorrer, então, sanções econômicas ao Brasil. Eles estão errados? Eu acho que não. Eu acho que não, num aspecto que nós temos que fazer alguma coisa realmente para salvar a Amazônia de Jair Messias Bolsonaro e salvar o meio ambiente de Ricardo Salles. Entretanto, eu não concordo com essa atitude policialesca que os americanos, sob a gestão de Trump ou de qualquer outro presidente, ou do Biden amanhã ou depois, se intrometerem dessa maneira, digamos, tão agressiva com relação a um país. Eu acho que isso poderia sim ser falado, poderia sim, tá? Mas não dessa forma realmente agressiva. A brasilidade a todos nós. Eu, sinceramente, detesto o presidente Jair Messias Bolsonaro, detesto todo esse governo, um governo perdulário, um governo incompetente, um governo que veio aqui simplesmente para destruir tudo. Entretanto, também não achei de um bom tom a maneira conforme o Biden se colocou em relação à Amazônia, mas é uma realidade. A Amazônia está sendo destroçada, está sendo totalmente destroçada. A perda de biomas é inquestionável. Aqui, por exemplo, nós estamos nessa página, o Brasil perdeu 500 mil quilômetros quadrados de sua área natural em 18 anos. Sabe o que é isso, minha gente? São 2 vezes o tamanho do estado de São Paulo. São 500 mil quilômetros quadrados. E 500 mil quilômetros quadrados, está aqui embaixo, se vocês puderem dar uma olhada, é 2 vezes o tamanho do Reino Unido e praticamente o tamanho da França. Tem 640 mil quilômetros quadrados, parece 643 mil quilômetros quadrados. Então, não dá mais em um mundo onde nós temos um compromisso global de não aquecimento do planeta, em manutenção do verde, com um esforço imenso de várias nações em aumentar a área verde para que a gente tente, pelo menos, manter os níveis de dióxido de carbono na atmosfera menos agressivo do que se espera para os próximos 50 anos, e você ter um Bolsonaro estimulando aí com as suas políticas a destruição da Amazônia. Veja, uma floresta em pé é uma floresta que capta e mantém o carbono no solo e na própria matéria orgânica que está na planta, ou seja, na celulose, na lenha. Ali você fixa carbono. O solo também fixa muito carbono. Porque sem muito carbono fixado no solo, por exemplo, a planta também não iria crescer. Então nós temos, quando eu estou com a floresta em pé, eu tenho uma fixação de carbono. Quando eu queimo um hectare de floresta, o que eu faço? Eu libero todo esse carbono na forma de gás carbônico, então para a atmosfera. E outra coisa mais, sempre que eu destruo a floresta, o que eu estou fazendo também é diminuir a incidência de chuvas naquela região, e em outras regiões
para o qual o regime de ventos leva umidade. Por exemplo, no Brasil nós temos a oeste, nós temos os Andes, então há uma corrente de ar que vem na altura do Equador, pega a umidade na Amazônia e a transfere para o centro-sul do Brasil. Evidentemente, é isso que faz com que o regime de chuva da região centro-oeste e região final da região sudeste e sul seja amigável à plantação justamente das oleaginosas que o Brasil é campeão. Então, se eu destruir cada vez mais a floresta, cada vez vai haver menos umidade e esses rios voadores, que são chamados, deixarão de alimentar, então, regiões, por exemplo, como Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e outros. É um tiro no pé quando você destrói a floresta. E você destrói a floresta justamente para beneficiar meia dúzia de agricultores, que são aquelas pessoas que têm plantações imensas, milhares de acres, e vendem oleaginosa aí. É claro que o Brasil hoje é extremamente dependente do agronegócio, claro que sim, tanto é que o Brasil está alimentando 1 bilhão de pessoas, mas lembrando que 10 milhões aqui dentro passam fome. Entretanto, não dá para você concluir com isso, e é justamente por causa disso, com o olhar no público interno mais voltado para a questão do meio ambiente, a proposta de Biden, a proposta política, mas que realmente eu acho que não pegou muito bem. Bolsonaro ficou irritado, que se dane Bolsonaro, ele procura isso todo o tempo. E aí vem uma proposta agressiva de um Biden que com isso já diz a Bolsonaro: comigo vai ser diferente. Bolsonaro fica extremamente irritado. E é melhor ele não ficar muito irritado não, sabe por quê? Porque nessa altura do campeonato, em função da destruição feita por ele mesmo aqui no Brasil, Trump tem todas as condições de realmente perder e Biden ganhar, e aí a gente vai estar mais que lascado do que nunca aqui, porque cada vez mais Bolsonaro e a turma dele deslocou os interesses do Brasil à subserviência dos Estados Unidos, tanto política quanto econômica. Hoje a gente depende muito mais dos Estados Unidos do que dependia antes. Então, toma cuidado, Bolsonaro, também, porque se Trump perder e Biden subir, você vai ter que ficar caladinho, tá? E aí sim, com altivez, que deveria ser, em primeiro lugar, a sua posição como chefe de Estado e não como subserviente a Trump, você se colocar em defesa do Brasil. É isso, meus amigos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.